te dar uma dica de antemão, independente de... Deixa eu dar um ok aqui. Independente de ser um tema amplo ou um tema de conteúdo específico, o seu repertório de mundo e as suas áreas de afinidade, elas vão te dar algum tipo de gancho para o que você quer falar naquele tema. A segunda coisa, para mim, é entender se aquele tema é passível de discordância, né? Assim, no meu ano, por exemplo, publicidade infantil, quando você olha o tema, ele já está te inclinando para que você seja contra, né? Assim, pensando até nessa histórico da publicidade, assim. Mas você pode ser a favor. Eu lembro no ano da Juliana tinha um menino chamado Bernardo, que a gente fez uma redação, não sei se você lembra, Ju, sobre automedicação. Sim, a Gisele estava E apostando aí, muito nisso. sim, e aí, assim, é um tema amplo em algum lugar, todo mundo entende o que é automedicação, e é um tema que te inclina a ser contra, né? É um tema que te inclina a argumentar coisas negativas em relação à automedicação. E ele fez uma redação a favor da automedicação, que foi genial, assim, né? Enfim, eu tinha discordâncias ideológicas com o que ele escreveu, mas fez todo sentido o caminho argumentativo dele. E ele mesmo tinha discordâncias com o que ele escreveu. Mas, assim, ele se desafiou a pensar que existem temas que eles vão te dar margem para você para você defender ou para você contrapor. E existem temas que você não tem essa opção, né? E aí, voltando naquele exemplo que eu dei antes, a gente teve uma redação sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher. Não existe redação que você vai ser a favor, pelo amor de Deus, isso não É contra os existe. direitos humanos ainda, né? Exatamente, exatamente. Mas vão existir temas que você já vai ter uma inclinação dada, como essa que eu te falei da automedicação, ou essa da publicidade infantil, e que você não necessariamente precisa seguir. E vão existir temas em que ainda hoje a gente tem fortes argumentos para apoiar e fortes argumentos para criticar, né? Acho que hoje a gente está tendo uma discussão muito forte sobre categorias de trabalho, né? Sobre reforma trabalhista, no sentido de direitos trabalhistas, no sentido de autonomia, no sentido de importação e importação, enfim, tem vários temas no meio disso. E modelos de negócio em cima disso, né? Então a gente tem um modelo de negócio CLT, que é talvez hoje o que embasa o nosso entendimento sobre o mercado de trabalho, sobre os direitos do trabalho. Você tem um modelo de negócio como o do Uber, né? Que é um modelo de cara, de troca, né, com uma empresa que não reside aqui, com artifícios que não são da empresa, com um contrato secundo com a empresa, mas que gera sua autonomia e que milhões de críticas em cima disso também. Você tem os modelos de negócio que vão sendo incentivados em relação ao mercado autônomo, né, que é principalmente conseguir regularizar o mercado informal também, que é o negócio próprio, né, assim, enfim, você tem todos esses modelos de negócio. Então, por conta disso, é um tema, por exemplo, que eu acredito muito, que é o mercado de trabalho. Acho que a gente está vivendo uma crise do desemprego muito forte, e junto dessa crise, mesmo quem está empregado ou que não se considera empregado, porque tem algum desses empregos que não é de carteira assinada, né? Então talvez a pessoa não se considere empregado. Tem pessoas que apoiam esse movimento, então, assim, apoiam que alguns estudiosos chamam de uberização do trabalho, né? No sentido de desenvolvimento, apoiado no argumento do desenvolvimento econômico, da força do empreendedorismo, enfim. E você vai ter no contraponto as pessoas que defendem justamente o modelo como a gente está tentando resgatar, que é o do CLT, né? Que é da carteira assinada, que é do compromisso firme entre contratante e contratado, desse vínculo da empresa com o colaborador, enfim, e de todas essas trocas que garantem direitos, né? 13º, férias, FGTS, licença médica, todas essas coisas. Então, esse é um tema, por exemplo, que ele tem abertura para ir por um caminho ou ir por outro, e você precisa se sentir à vontade
no caminho que você escolher. E qual é o problema desses temas em que você tem dois caminhos para escolher? É que os seus argumentos falem sobre o caminho que você escolheu. Né? Assim, você não pode escolher defender, por exemplo, os modelos de negócio em que os vínculos de contratante e contratado são mais rasos, são mais brandos, né? E depois, lá na frente, falar sobre a crise, por exemplo, relacionado talvez à licença médica, né? Assim, o relacionado a burnout, síndrome de burnout, alguma questão relacionada à exaustão de trabalho, enfim. Porque você defendeu um caminho que tira um pouco essa supervisão que existe hoje a quem é CLT. Porque depois, quando você vai para a proposta de intervenção, o corretor ele não sabe o que esperar de você mais, porque você escolheu dois caminhos diferentes. Então, eu acho que isso é uma coisa para ficar super atento. Você tem temas específicos que não vão ser um limitador da sua argumentação, mas elas vão precisar se apoiar no seu repertório, e aí você vai pensar assim, mas eu talvez não vou ter aquele argumento. Você talvez não vai ter aquele argumento, mas, cara, é um tema específico. Você ter um argumento já é ter o argumento, porque muita gente não vai ter argumento algum. Você tem os temas amplos, que você... É legal que você consiga cavar um pouco mais no assunto, para destrinchar o que você tem para falar sobre aquilo. E desses temas amplos, você normalmente vai ter ou temas que se inclinem para um lugar, ou temas que estão abertos. Eu lembro, por exemplo, acho que do mercado de trabalho pode muito para essa questão dos direitos humanos, que a gente sabe que elimina a pessoa, mas existem alguns temas, por exemplo, relacionados a negócio também. Eu lembro que eu já fiz uma redação uma vez, que é difícil de direito humano, né? Tudo é direito humano. Água, commodity, residência, enfim. Mas eu vou voltar no exemplo da publicidade infantil, porque, assim, se a gente fala em relação ao mercado publicitário, vamos supor que a gente vai ter uma redação falando agora sobre o consumo de entretenimento das crianças. O tema é esse, né? Assim, você argumentar sobre isso. A gente vai colocar aqui na nossa cabeça, obviamente, a questão da liberdade de expressão, mas levando em consideração tudo que existe para consumo de entretenimento. O que eu quero dizer com tudo que existe? Quantos anos você tem, André? Eu tenho 18. Você tem 18. Meu Deus, André, você nasceu depois de 2000, então. 2003. Olha, meu Deus, tá bom. Isso significa, André, você vai mas você viveu isso também, né? Você consumiu muito mais televisão aberta, ou mesmo que tenha consumido TV fechada, né? TV por assinatura, você consumiu muito mais TV do que a geração que hoje está na infância consome TV, né? Sim. Consomem muito mais YouTube, você consumiu televisão, certo? Certo, eu vi TV Globinho. É isso. E na televisão existe uma coisa chamada classificação etária, que nada mais é que dizer o que deve passar em cada horário. Isso existe porque existe uma empresa por trás desse conteúdo, e uma empresa por trás desse conteúdo que está submetida a uma legislação por trás de tudo isso. Só que hoje as crianças consomem conteúdo pela internet, que não necessariamente tem uma empresa por trás disso, pode ser uma pessoa qualquer fazendo um conteúdo que ela posta no YouTube. Mas o YouTube não está por trás disso? Sim e não. Sim, porque ele é a plataforma de exibição, mas não porque ele não é o mediador desse conteúdo. Ele está ali para que o conteúdo seja postado. Ele não pode dizer essencialmente o que entra, o que não entra, o quem está assistindo, quando pode estar assistindo. Aquilo está ali. Então, acho que hoje a gente tem um outro desafio nesse sentido. E aí a gente entra na questão que é o modelo de vida que a gente tem hoje. Né? A gente tinha um modelo de vida, de criação mesmo, de infância, mais metódico, no sentido de que, majoritariamente, os responsáveis de uma criança trabalhavam num horário muito específico, de 8 às 6, de 9 às 6, de 8 às 5, de 7 a não sei que horas, enfim. À noite eles estavam em casa e podiam regular o que uma criança ia ver. A criança talvez ia até dormir. E também
a criança não tinha acesso ao dispositivo que ela ia consumir esse entretenimento, né? Nós, enquanto crianças, não tínhamos poder de fato da televisão. Alguém tinha que ligar, alguém tinha que mexer. Aquilo não era meu. E isso não é mais realidade. Porque hoje, no modelo de trabalho que a gente tem, por exemplo, eu adoro trabalhar, eu trabalho no Globoplay. Eu adoro trabalhar de 9 às 7, de 9 às 6. Não estou com as 8 horas do dia na cabeça. Mas, eventualmente, né, eu antes trabalhava na TV Globo. Eu fui trabalhar no Big Brother. E o meu horário era de 7 da noite a 4 da manhã. Eu não tenho filhos. Mas se eu tivesse um filho, isso significa que o que ele assiste à noite, eu não tenho gestão. Né? Assim, eu não sei o que ele assiste. Óbvio, né? Ele vai estar com alguém, ele vai ter, sei lá, alguma atividade. Eu não vou largar a criança sozinha em casa, mas assim, os modelos de vida que a gente criou fazem com que novos questionamentos surjam em relação a como a gente consome as coisas. Mas vamos em frente, não quero ficar preso nesse exemplo não, mas só para você entender que isso é um tipo de coisa que já gera argumentação para a gente. O modelo como a gente leva a vida da gente hoje é argumento para um bocado de tema. É para mercado de trabalho, é para educação, é para geração de lixo, é para publicidade, enfim, é para alimentação. Tipo, porque toda essa mudança do nosso modelo, dos modelos de negócio e, consequentemente, da gente que trabalha para se adaptar a esses modelos de negócio, muda como a gente vive, né? Assim, muda como a gente compra, muda como a gente descarta e muda como a gente cria, enfim. E beleza, depois de ter dito tudo isso que é meio abstrato, eu queria te perguntar, André, como é que você faz para montar a redação? Assim, eu vou te falar um tema aqui agora. Esse aqui é ótimo. Eu tenho um tema que é sobre alfabetização. Qual é a Nossa, primeira coisa que Rangel, você... só um gancho aqui. Meu irmão, ele faz cursinho lá no PRW atualmente, e assim, eu tava conversando com a Gisele por meio dele ali, e a Gisele é uma professora de redação, André, muito boa lá desse cursinho que a gente fez. E ela conversou comigo essa semana, ela acha que tá muito forte, pode cair a relação do analfabetismo funcional hoje, sabe? Então, assim, o Rangel ter trago esse exemplo, eu acho que, assim, nem tá aí, né? Semana que vem, domingo, já a redação. Eu acho incrível, sabe? Você ter trazido esse tema para a gente poder abordar aqui hoje. Até já vou adiantar, André, que eu também troquei muito uma bola com a Gisele, na verdade. Que a gente falou muito de mercado de trabalho. Eu assim, particularmente, é isso, né? Eu falei para a Ju, eu não dou aula desde a turma dela, assim, então eu estou muito distante dessa questão dos temas do Enem e tal. Mas se eu fosse apostar, eu acho que o mercado de trabalho é uma coisa muito forte. Por conta de tudo isso, né? Cara, leis trabalhistas, modelo de negócio, microempreendedor, grandes conglomerados, enfim, acho que tem tanta vertente que sai daí que muda o nosso modo de vida. Isso é uma coisa que eu aposto muito. Eu acho que por conta de tudo que aconteceu politicamente no Brasil, eu acho muito que a gente ainda vai ter algum tema relacionado à informação, de alguma forma, né? Enfim, a consumo de informação, a responsabilidade com informação. Como eu te falei, né? Eu sou jornalista e, cara, é terrível você entender que, assim, para eu colocar uma coisa no ar, isso passa por apuração, isso passa por um monte de coisa, isso passa por uma responsabilidade minha como profissional e passa por uma responsabilidade de uma empresa. Hoje eu estou na Globo, mas, enfim, pode ser a empresa que eu tiver. E hoje a gente tem uma disseminação de informação paralela, e que aí, por que eu estou falando paralela, né? De novo, quando a gente compara com a nossa infância, ou até com a vida adulta dos nossos pais ou da geração anterior à nossa, você tinha um consumo de informação muito dado, né? Isso vinha do jornal, isso vinha do rádio, isso vinha da televisão. E hoje você tem outros artifícios que puxam essa informação. Então tudo está no rádio, tudo está no jornal, tudo está na televisão.
essencialmente é verdade, não pode ter erro. Claro que não. São pessoas que produziram aquelas informações. Então, elas podem estar passíveis de erros. Elas, com certeza, estão passíveis de algum olhar ideológico. Ninguém se separa disso. Absolutamente ninguém se separa disso. Mas quando você registra, né, que, cara, uma pessoa tem milhões e milhões de seguidores no Instagram, e é uma pessoa que um Instagram não tem responsabilidade nenhuma sobre o que essa pessoa divulga, porque é isso. Como modelo de negócio, o Instagram é só uma plataforma. O Instagram não é dono dos seus produtores de conteúdo. É só uma plataforma. Então, ela, enquanto empresa, se exime disso. E a gente ainda está pensando num regime que são empresas que estão no mundo inteiro, mas que não pertencem a todos os países, né? Ela pertence ao país dela. Então, assim, se eu aqui no Brasil estou produzindo um conteúdo Blubbles no Instagram, o Instagram não funciona pela legislação brasileira. Ele existe aqui, mas ele não funciona pela legislação brasileira. E aí, caminhando um pouco nesse sentido ainda da informação e do mercado de trabalho, não que o Enem esteja preso essencialmente nisso, né? Mas eu acho que, eu não sei se é também porque é o universo em que eu vivo, mas, cara, você tem a força do streaming que veio aí, né? Que eu acho ótimo, de todos os streamings que vieram, HBO, Netflix, cara, hoje em dia você pensa em conteúdos que vêm do mundo inteiro e que falam realidades do mundo inteiro. Cara, o que foi Round Six, sabe? Assim, Round Six é um lançamento bizarro que fala nada mais, nada menos que estamos vivendo um mundo muito desigual. E a gente se acostumou, na história do entretenimento, a produzir conteúdo a partir do desespero das pessoas. E isso, infelizmente, é verdade. Sabe, assim, quando você pensa no humor lá atrás, era a gente dando tapa um no outro, as pessoas caindo na gargalhada, né? Assim, a coisa toda que a gente brinca hoje de zoar alguém, ou de dar um susto em alguém, né? Tudo isso era embasado em ter uma pessoa refém de uma situação e aí principalmente, né, que no final valia dinheiro, porque muito desse desespero ou era pela fama em si, ou era pelo dinheiro em si. E você ter um streaming de outro lugar que fale sobre isso, isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, para mim, existem também dentro da informação várias pontas, sabe? Eu não sei te dizer qual tema eu aposto dentro disso, mas eu acho a informação um tema super importante, de alguma vertente. E aí, se eu for parar para pensar num terceiro tema, eu não sei porquê, né? Teve um movimento migratório, se eu não me engano, que foi em 2012. Mas eu ainda acho que a gente ainda tem um tema relacionado aí às trocas culturais, aos movimentos migratórios, ou alguma coisa relacionada à apropriação cultural. Sabe, assim, eu sinto que é uma coisa que a gente fala muito e que precisa se falar muito, e das duas coisas. Tanto dos movimentos dos países de receber as pessoas que estão em alguma situação de vulnerabilidade e tanto de valorização das culturas locais, sabe? Assim, você, à frente de mídia nos últimos anos, veio produzindo coisas locais, né? Assim, sei lá, o Pantera Negra, por exemplo, né? Agora a Marvel lançou, agora não, né? Tem um tempo, que é o Shang-Chi, que é um filme, se eu não me engano, coreano. Me perdoa se eu estiver errado, não tenho certeza. E tudo que a gente fala em relação a outra cultura, né? Tanto historicamente, assim, saiu uma notícia que foi maravilhosa, que alguns portugueses, né, pessoas de Portugal, estão indignados porque os filhos, reportando literalmente, né, estão falando brasileiro porque estão escutando o Lucas Neto. E aí as pessoas... assim, e aí trocando palavras que lá, né, tipo, acho que lá o ônibus eles falam... Como é que eles falam ônibus mesmo? Sei lá, enfim, eu sei que eles falam ônibus diferente, as crianças estão falando tudo como o Lucas Neto fala. E aí as pessoas na internet estão zoando quem diria que o Lucas Neto seria o nosso... Tipo, quem ia fazer a nossa reparação histórica, né? Assim, que e tudo que envolve, na verdade, quando a gente fala dessa coisa dos países receberem outras pessoas em situação de vulnerabilidade, né?
Mas que países a gente está falando que estão recebendo? São países que historicamente exploraram muitos desses países que hoje estão vulneráveis e que estão vulneráveis justamente porque foram explorados, sabe? Então, e até o entendimento sobre culturas, né? De que eu acho interessantíssimo hoje que a gente tem uma pessoa na mídia como a Malala, assim, porque a gente, infelizmente, cresceu com uma visão do Oriente Médio terrível de tudo, daquelas pessoas, daquela cultura, daquela religião, tudo que vinha dali, e isso é produção de conteúdo, assim. Alguém disse pra gente que tudo que vem dali é bomba, tudo que vem dali é violência, tudo que vem dali, enfim. E eu acho que alguma coisa relacionada a esses movimentos de E reconhecimento mesmo desconstrução, de né? outras. Eu acho que isso é um tema que é muito importante, é um tema que a gente está E falando tem a muito. xenofobia também, né, dos países desenvolvidos e tal, que não deixam entrar, não deixam fazer nada e tal nos países por questões de preconceito. Exatamente, exatamente, O exatamente. estigma, né, que cria-se, e para desconstruir isso precisa, depois de muita argumentação boa, muita discussão, movimentos assim, sabe? De pessoas que realmente tenham essa coragem, por exemplo, um exemplo que você citou da Malala, né, que veio aí e para mostrar para a gente, né, uma outra forma de enxergar as coisas, sabe? Para Sim, ajudar nessa desconstrução de todos os estigmas, né, que a gente sim, que foram criados, né, ao longo do tempo e que a gente acha aí que às vezes são verdade, né, enfim. sim. E aí, gente, aí até trazendo o André também, assim, trazer isso para a realidade do Brasil, mas olhando o nosso território, sabe? Você é de Minas, né? Que você falou. Ju também é de Minas, né? Não, sou do interior do Rio. Interior do Rio. Gente, eu jurava que você era de É. Minas. Mas Não. assim, digamos, na bolha maravilhosa do Sudeste, né? Assim, cara, toda a grana do país está aqui dentro, né? Assim, as grandes oportunidades de emprego estão aqui dentro. E por que isso está aqui dentro? Porque a gente está explorando energia no Nordeste, porque a gente está explorando o agronegócio no Centro-Oeste, porque a gente está explorando o recurso natural no Norte. Então, assim, olhar como existem vulnerabilidades, né? Expressões muito terríveis que as pessoas tinham, por exemplo, né? Existia um movimento migratório, né, do Nordeste, por exemplo, principalmente para São Paulo, mas vamos colocar do Nordeste para o Sudeste, em que as pessoas tratavam, né, todo nordestino, os Paraíbas, e, cara, e é um movimento muito semelhante, sabe? São regiões que foram exploradas ou que foram abandonadas pelo poder público, que, claro, né, tem sua força, por exemplo, no Nordeste, tem sua força no turismo muito, muito demarcada, mas que esses movimentos geram preconceitos dentro do próprio país, na cultura do próprio país, né? E até dessa proximidade ou distância com o europeu, né? Então você tem um sul que é extremamente branco e europeu e cristão, e aí você tem um norte, por exemplo, que já está muito ligado a uma colonização colada ali em cima, na Espanha, e que tem toda a presença dos povos nativos, tem toda a presença indígena, então você já tem um outro tipo de religiosidade. Aí você tem um Nordeste, uma Bahia, por exemplo, que né, foi talvez o porto da chegada de muitos povos escravizados. Então você tem a religiosidade de matriz africana muito presente ali dentro. Enfim, você tem Brasis diversos, né? E eles precisam conviver, eles precisam ter exercício de direitos e de deveres iguais para todos os brasileiros a partir de uma legislação, né? E uma compreensão ao mesmo tempo das possibilidades de cada lugar. Hoje, as maiores notas que a gente tem no Enem são do Ceará. Ninguém está falando sobre isso porque isso machuca o Sudeste, o ego do Sudeste, né? O ego do Sudeste desenvolvido, do Sudeste tecnológico, né? Isso fere o orgulho do Sudeste, assim. Mas a gente tem uma realidade de Brasil que é muito diferente e que cria preconceitos e apagamento de cultura muito fortes, né? Assim, quando você pensa que, cara,
pô, você tem, sei lá, o Calypso, que estourou um tempo, e você tem, talvez, sei lá, a Gabi Amarantos, né? Que são uma banda e uma... Calypso acho que nem existe mais, né? Não sei se existe depois que Joelma e Chimbinha Acho fizeram. acho que acabou. Eu também acho. Mas você tem uma representação do norte muito, às vezes, fragmentada, sabe? Né? Assim, e aí você tem uma representação do centro-oeste, por exemplo, com sertanejo, que é forte, mas que, por exemplo, já foi muito machista. Então, assim, né? Agora, enfim, é terrível essa notícia da morte da Marília Mendonça, porque, cara, ela puxou muito, óbvio, já existiam outras cantoras sertanejas, mas, assim, cara, do novo sertanejo, ela puxou um movimento mesmo, né? De mulheres, e aí de tudo, né, gente? Mulheres que têm relacionamentos abusivos, de mulheres que falam sobre a presença delas no mercado de trabalho, que falam sobre o poder de compra, enfim, que apesar a música é só sofrência, não, cara, a música tá falando sobre uma realidade de uma mulher que deseja autonomia, que deseja liberdade. Se essa liberdade é sexual, se essa liberdade é econômica, não interessa, assim, ela tá falando sobre liberdade. E aí você tem ali no Nordeste, né? Eu acho que principalmente quando a gente fala da Bahia, você tem a coisa do axé muito forte, mas, cara, existe todo um Nordeste em cima da Bahia que está produzindo outros conteúdos, que tem o brega ali, que tem outros artistas, e que, cara, não conseguem alcançar uma repercussão nacional, e não é porque o som não é bom, né, que as pessoas vão produzindo também estigmas ali, não é porque o som não é bom, é porque o Sudeste, que detém a difusão de mídia, que detém o espaço, não abre, né? Então, assim, aí você tem o funk, que é muito forte, muito, muito forte, porque é no Rio de Janeiro, né? Você tem talvez o rock ali de São Paulo, que se mistura um pouco com o que acontece ali no Sul, que também já foi muito forte, mas vem perdendo força. O samba do Rio de Janeiro, que também é muito forte e que também tem sua ligação com a Bahia, enfim. Mas só para a gente entender que isso acontece dentro do próprio país, né? De movimentos culturais fortes e fracos, de movimentos econômicos fortes e fracos e que vão criando situações de privilégio e de opressão. E aí, André, para a gente E, continuar um Rangel, pouco... só um gancho, né? Eu acho que se fosse para tentar argumentar em cima disso, né? Acho que uma grande parcela de culpa nisso está dentro do próprio mercado, né? Que consome esse produto, essa música. Então, se a gente tivesse que buscar argumentação para falar em cima disso, né? Não só nas empresas que produzem as músicas, mas também, às vezes, no próprio mercado, porque senão há, às vezes, um incentivo, né? Porque, assim, todos esses outros estilos, sabe? Às vezes cria-se o que é vendável, uma taxa, um estigma do que é vendável e do que não vai vender, mas é algo criado, né? Não, né? Mas o mercado em si, o que o mercado quer consumir, sabe? Será que se é oferecido sempre a mesma coisa, será que isso é uma receita de bolo? Ou existem a possibilidade de se inserir novas formas de novos estilos, sabe? Tentar crescer outras coisas. Então, assim, acho que falar do mercado consumidor, né? Tipo, não só do produto musical, mas de outras formas de também. É importante a gente Sim, abordar isso. sim, sim. Não, com certeza. E pensar que esses mercados, esses produtores, eles estão majoritariamente no Sudeste. Ou seja, não faz parte do que eles conhecem, não faz parte do que eles conseguem, talvez, elaborar e construir, né? Não faz parte do repertório deles. Então, e isso tudo é por uma concentração, não só do mercado musical, né? Mas nem só do mercado do entretenimento, mas uma concentração de mercados no Sudeste, né? De todo tipo de mercado. Têxtil, enfim, tudo. E aí, André, e aí ao mesmo tempo a gente volta naquele tema que a gente tinha falado sobre informação, que é maravilhoso, né? O que criou justamente uma rasteira nesse mercado foi a internet. Foi a possibilidade de que eu tivesse uma plataforma para exibir o meu conteúdo e que qualquer pessoa pudesse ver e que eu não tivesse que ser submetido a nenhum tipo de meio midiático enquanto empresa ou aval de um mercado musical que pensa de uma forma X. Não, eu fui lá, gravei meu vídeo cantando, postei no YouTube e ele explodiu. E esse mercado se sente fragilizado, porque é um crescimento orgânico e é tudo que ele quer, é um crescimento orgânico, para ele gastar menos com publicidade, para ele ganhar mais de receita, enfim, isso é maravilhoso. E às vezes até obrigado a aceitar, né? Porque ficou muito grande e não tem como recusar. Exato. Exatamente.
Exatamente. E aí, eu quero falar um pouquinho sobre conclusão contigo também, então vou só falar de novo sobre argumentação. Que eu acho que quando a gente pensa na estrutura do parágrafo, cara, se agarra nisso. Teu parágrafo tem que ter de 4 a, no máximo, 7 linhas. E 7, assim, já tá meio errado. De 4 a 6, eu acho que é o ideal, assim. Tem que ter de 4 a 6 linhas. Aí, o que tem que ter nessas 6 linhas? Contexto, o teu argumento de fato e a tua prova ou exemplo. Então, assim, a gente está aqui falando sobre cultura, né? E a Ju levantou esse ponto. Quando ela fala que existe uma concentração de mercado, isso já é uma prova, né? Isso não é um argumento. Ela está dizendo para o corretor, a partir de um argumento anterior, que existe a valorização da cultura regional do Sudeste em detrimento das outras culturas do país. Esse é o argumento dela. E dizer que isso acontece por uma concentração de mercado na região Sudeste é o exemplo. E qual é o É o contexto que reforço ela que a vai... gente conversou, né? Que eu ensinei para eles mais ou menos assim, que tem a argumentação e aí tem o reforço, né? Que aí você pode usar alusão, exemplo, citações históricas. Então, esse exemplo especificamente se enquadraria no reforço, né? Porque eles têm uma aulinha, tipo de diquinhas de slide. É exatamente isso que o Rangel tá falando. Sim. E aí, isso aqui, beleza, eu dei essas duas coisas pro cara, mas qual é o contexto que eu estou dizendo isso? Você precisa situar o corretor por que você chegou nessa elaboração, né? Então, cara, e aí isso que eu acho mais mágico e que talvez alguns lugares de erro na redação. Cara, isso pode ser tudo. Você pode começar essa argumentação falando, pô, da morte da Marília Mendonça, sabe? Que é esse ícone de pensar uma mulher gorda, sabe? Assim, meu Deus, quantas matérias só falando do peso da Marília Mendonça. Que coisa estúpida, assim. Né? Mas, enfim, uma mulher gorda cantando um sertanejo que fala sobre relacionamento abusivo, ela conquistar um cenário nacional com a potência que ela tem, uma mulher de 26 anos, e hoje a gente está falando da morte dela, com esse pesar, né? Ocupando matéria no Fantástico, tirando o conteúdo da TV para colocar. Cara, isso eu estou contextualizando. Isso é uma matéria do dia a dia. Ou você talvez podia falar, sei lá, dos artistas chamados para o Rock in Rio e colocar, por exemplo, a Duda Beat que está no Rock in Rio, sabe? Você pode desde um factual até uma coisa mais corriqueira, um evento musical como Rock in Rio, que tem a sua amplitude, que tem a sua força. Cara, você pode falar, talvez, de todo o movimento cultural que existe nas festas de São João, no Carnaval, a valorização financeira do Carnaval, a valorização financeira de São João, em detrimento de outras festas regionais, culturais que acontecem no Brasil. Porque isso fica parecendo que todo mundo pula Carnaval. E, cara, o Carnaval não é essencialmente uma cultura do Brasil inteiro. Né? Assim, São João, por exemplo, tá num outro lugar para as pessoas. A gente aqui no Sudeste adora São João. Mas pra gente é isso. A gente é tão maluco com São João que a gente faz festa junina e festa agostina. A gente não tem nem muito critério com São João. É tipo, mas com Carnaval a gente tem, né? O Carnaval tem uma data. Por mais que as pessoas comecem a pular no dia 2 de janeiro, mas assim, ele tem uma data, ele nasceu pensado numa data, ele tem sua cultura, ele tem sua vestimenta, cara, ele tem um lugar, né? Ele tem um sambódromo, enfim, ele tem um movimento. Então, assim, enfim, você pode partir de 1000 contextos para chegar no seu argumento. Então, isso eu acho que é sempre importante ter na sua cabeça. Parágrafo de desenvolvimento contextualiza o seu corretor, argumenta para ele e prova ou exemplifica ou reforça, enfim, o que você está dizendo. Diz para ele o contexto histórico, talvez, do que você quer dizer, diz para ele o contexto atual do que você quer dizer. E aí, nesse sentido, cara, você vai ter tantas opções de coisas que às vezes eu acho que as pessoas colocam um terrorismo que é incoerente, assim, incorreto, assim. Tem tantas coisas que você pode dizer, sabe? Como eu te falei, assim, são desde exemplos de pegar, sei lá, do Da Beat no Rock in Rio, a pegar o factual da morte da Marília Mendonça, a pegar, talvez, tipo, todo o movimento histórico do carnaval no Rio de Janeiro, do samba, que é a história mesmo, enfim. E aí, vou já me encaminhar para a proposta de solução, que é o seguinte:
minha primeira fala em relação à proposta de solução é entender que a gente vive num regime democrático em que o governo vai ter participação de quase tudo. E isso não é um problema em si. Mas você precisa fazer um exercício de pensar outras instituições, outros espaços, outros movimentos que vão garantir que a sua solução aconteça. Né? Então, assim, cara, quando a gente fala do mercado musical, por exemplo, eu posso pensar em verbas federais repartidas igualmente para incentivo à cultura em todas as regiões do Brasil? Cara, você super pode. Você pode pensar em talvez em incentivo fiscal para pequenas produtoras de locais conseguirem garantir uma disseminação maior da cultura local, você pode. Mas, cara, assim, você pode falar da presença da mídia cobrindo tudo isso. Você pode falar de coisas que nem são essencialmente institucionalizadas, né? Mas, assim, coisas tipo associações de moradores ou o terceiro setor, por exemplo, que está muito presente nisso, movimentos de incentivo à cultura. Então, assim, tudo isso vai te ajudar a ter outras opções de solução. Mas o mais importante disso tudo é que, independente do que você escolha, e que se talvez essa escolha tiver que ser pautada em alguma ação do governo, é que essa escolha solucione um problema que você disse no seu argumento. Ela não pode ser uma solução para outro problema que não do que você argumentou. E aí, voltando ao que eu disse lá atrás, né? Você tem um tema amplo ou não, que você vai ter que escolher um lado. Desse lado que você escolheu, você vai ter que dizer coisas sobre esse lado e você vai ter que você solucionar exatamente aquilo que você disse. Então, assim, se eu falei que o problema está no mercado concentrado no Sudeste, e talvez de preconceitos relacionados vamos lá, às culturas relacionadas aos estados que têm uma presença forte da cultura de matriz africana, eu não posso dar uma solução diferente do que intervir nesses mercados e diferente do que criar propostas de educação e conscientização relacionadas ao preconceito com a cultura de matriz africana. Eu não posso, porque é isso que ele está esperando de mim, é a solução para o problema que eu disse que existe. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Isso, assim, né? Eu não estou falando de texto na vida, falando de Enem. Isso é o que precisa estar na sua conclusão. Óbvio, você vai ter lá para abrir a sua conclusão, né? Que eu acho que talvez seja uma das coisas mais torturantes é abrir uma conclusão. Que você se martiriza porque você precisa dizer exatamente não. Você acaba de produção lá em cima. Aqui tema, né? Depois você dá a proposta e, cara, assim, para mim, frase de fechamento é uma coisa que é literalmente o menor dos seus problemas. Só não faça nada que você acha que seu 1000 vai sair dali ou que o seu 0 vai sair dali. Tipo, é muito chato ter uma frase para concluir, né, a sua redação, que é tipo, e assim o Brasil pode se tornar um país melhor. É muito chato, mas é muito pior você ter uma frase que, de alguma forma, pode criar um contra-argumento para o que você disse, ou pode ser uma frase filosófica que as pessoas adoram, que não tem nada a ver com o que você disse na sua argumentação acima, e que vai fazer você perder ponto por coesão. Então, assim, dizer que o que você elaborou enquanto argumentação e o que você está construindo enquanto solução é uma proposição para que o mercado audiovisual, o mercado musical, tenha uma maior diversidade, nossa, não é nenhuma inovação, não é. Pelo menos vai fazer com que você não se contradiga, que para mim é o pior que pode existir numa redação. Eu acho que é um pouco sobre isso. E a última dica é: faça o título por último, porque o seu título vai dizer sobre você. Você não compensar muito legal e ter que ir por um título mais banal, você vai achar alguma coisa na sua redação que faça o seu título ser mais individual, ser mais personalizado, e não vai fazer você empacar assim que você começa a redação, né? Que aí você fica, ai meu Deus, o que eu vou botar no título, não sei que título, não importa. Começa, depois você olha e você fala, tá bom, acho que eu posso colocar isso aqui no título e vai embora. Eu vi que o título também não influencia em nada, não, na nota. Eu acho,
Eu não sei, Ju, é porque eu realmente estou distante de São Tempo. Eu acho que até Ah, tá. não necessariamente precisa ter título, né? Não. Exato, é. Você É. pode deixar até sem. Então, é isso. Eu gosto de título. Acho que, pessoalmente, acho que Sim. tem que ter. É o que eu Mas, conversei com eles na época que a gente estava falando sobre estrutura, né? Acho que foi a primeira aula. Que assim, realmente não, se você tem várias redações, né? Quando a gente abre lá o guia do INEP, tem várias redações 1000 que não tem título. Mas assim, o título ele representa assim um detalhe a mais, sabe? Um capricho que você tem. Então, assim, poxa, você se preocupou em. O título é a síntese máxima do teu texto. Então, assim, deixa para fazer no final, exatamente como o Rangel falou, exatamente como a gente conversou lá no comecinho das aulas. Assim, você vê que, nossa, eu consegui, não precisa ser nada brilhante, sabe? Algo simples que você coloque ali, mas se colocar é melhor. Mas se não der nada, não conseguir nada, não empaca, não cria neura com isso. Bola para frente, deixa sem título mesmo, sabe? Mas se e só colocar, se der lembra para de colocar, não, é legal. e só lembra de não pular a linha, né? Tipo, se não for botar o título, então não pula a linha, porque senão você perde ponto. Isso, exato. Ah, sim, faz sentido. Perfeito. É isso, gente. Você tem alguma dúvida, André? Não, por enquanto não. Você falou muito bem, mas assim, o negócio é que eu nunca fiz, por exemplo, esse negócio de sair de pular a linha, eu já não sabia. Eu achei que vinha uma linha pro título. Não, não. Não, o que acontece? Vem a caixa de texto, né? Assim, você tem lá o seu rascunho. Então, se você terminou o seu rascunho, você não colocou título, você já vai começar a sua redação na primeira linha. Porque se você tivesse um título, a primeira linha você ia colocar o título e ia começar a redação na segunda linha. Mas se você terminou o seu Hum, rascunho, entendeu? Quando você for passar ali para a caixa de texto, não tem título? Então não pula a linha. Começa na primeira linha da caixa de título. Da caixa de texto, desculpa. faz sentido. Entendi. É isso. É. Como eu nunca fiz, pode ser que eu cometa algum errinho, mas assim, eu creio que dúvida eu não tenho, não. Ó, Então, mas qualquer coisa, se você imagino ficar que com às alguma vezes. dúvida, você manda lá no grupo que eu dou uma repasso para o Rangel ou que eu consigo Beleza. responder. É isso. Cara, ó, assim que eu lembro para te falar na largada. Não pula linha para nada, nem para título para o texto, nem dentro do texto entre parágrafos. Faça o parágrafo, né? Dá um espacinho antes de começar o parágrafo. Aí escreve até o fim da linha, não deixa um espaço, sabe? Assim, eu acho que essa palavra não vai caber. Corta a palavra, ou estica a palavra anterior. Ela tem que ir até o fim da linha. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, isso aí eu sei, que senão perde ponto. Isso. Eu acho que é isso, sim, né? E E assim, não se a fura a gente caixa de diz texto. de rasura, porque assim, o que vai É, para o corretor é só o que está da caixa do texto, dali para dentro, né? Se você escrever um pouquinho para fora, ele não vai ver, então não vai fazer sentido, você vai perder ponto de coesão ali. E já que a gente Verdade. está falando disso, tipo, para correção, né? Eu errei essa palavra. Para rasurar, você vai fazer uma linha simples, né? Só uma linha, nada de rabisco, tá? Uma linha simples em cima da palavra que está escrita errada e vai reescrevê-la certinho na frente. Eu lembro que tem que colocar entre parênteses, né, a palavra certa. Não, Oh, precisa não? Ah, tá. não. Ó, a palavra errou a palavra, uma palavra errada. Aí você vai dar um risquinho, né, reto, mais retinho possível, em cima dela e vai escrever na frente de novo. Não precisa botar entre parênteses, entre colchetes, nem riscar toda, tá? Ah, sim, beleza. Isso aí eu não sabia não. Pra mim, eu lembro que minha professora de português falou que tinha que colocar em parênteses. Não. não. Ah, sim. Mas Ok. eu acho que é isso, desses coisas assim, tipo do aspecto da redação, acho que é só isso que eu tô lembrando. Você tá lembrando de mais alguma coisa, Angel? Não, acho que é isso sim. Da rasura, né? É, Cara, lembra sempre de pontuar seus parágrafos, né? As vírgulas, o ponto final no fim do parágrafo e no meio
das outras frases dentro do parágrafo. Título não tem ponto, a menos que seja muito estilístico, assim, um ponto de exclamação. Eu quero que seja um título que remeta a uma fala, mas evita, também não é tão legal assim. Quando você toma muito cuidado quando você for separar a sílaba, separa a sílaba direitinho, lembra de colocar o traço, né? Então, assim, sei lá, eu vou escrever república, traço, blicar embaixo, tipo, toma cuidado quando você separar isso, lembra de colocar o traço lá em cima. E por que eu tô falando para tomar cuidado? Porque palavras, né, com SS, RR, que tem a separação diferente, tem que tomar cuidado. Isso que a Ju falou, né? O corretor vai ler o que está dentro da tua caixa de texto. Então, assim, eu cheguei no fim da minha linha, mas não quero, vou esticar a palavra um pouquinho para o lado. Comeu, ele não vai ler, porque ele recebe só o que está na caixa de texto, ele não recebe o que está por fora, né? E eu acho, assim, que tem uma coisa, vocabulário, cara, é muito importante se você puder exercitar uma diversidade de vocabulário, sabe? Pensar em palavras diferentes, assim. Tem temas que é fogo porque você fica pensando na mesma palavra, né? Sei lá, você tem um tema de saúde, assim. Você fica com saúde, saúde, saúde. Assim, tentar pensar em alguma diversidade disso. Talvez agora você está falando de instituições, tipo hospital, não sei o quê. Talvez agora você está falando dos profissionais de saúde. Talvez agora você está falando do Ministério da Saúde. Tentar separar do que você está falando para não ser repetição de palavra é muito ruim também. Você ficar repetindo a mesma palavra várias vezes. E só um gancho nisso, de repetir palavras, repetir os conectivos também, né? Lembra daqueles conectivos que a gente conversou de contraposição, de afirmação, né? Dá uma olhadinha naquela lista, se você tiver perdido, me avisa que eu envio de novo a lista dos conectivos, sabe? Sempre tenta usar diferente, não ficar repetindo o mesmo. É verdade. Você tem que tomar cuidado mesmo. É isso, gente. Queria agradecer o Não tive Rangel. dúvida, não. Para a gente finalizar aqui, assim, Rangel, mesmo que tenha sido só você, André, assim, desde o início você não perdeu nenhuma aula, sabe? Sempre ali fiel com a gente. E, assim, é uma coisa que até entre os outros ministrantes, né, do curso, né, todo mundo comenta de você no grupo lá dos professores, que todo mundo torce muito por você, tá? Pode ter certeza disso, por você, Valdir, Samira, assim, vocês ganharam um lugarzinho especial no nosso coração mesmo. A gente vê o esforço e dedicação de vocês, né? Desde 7 da manhã até as 10, das 7 da noite até as 10, assim, realmente a gente admira muito isso, essa força de vontade de vocês, e a gente está aqui na torcida, tá? Te desejo muito boa prova, tá? Que no domingo você fique calmo, que você consiga fazer uma boa prova, que você consiga lembrar de tudo que você aprendeu, tá bem? E vai com seu coração em paz, sabe? Não tem obrigação de passar, sabe? Dá o seu melhor e e a gente vai esperar o resultado. A gente está aqui na torcida por você. E qualquer coisa, se não der, a gente tenta de novo, a gente vai estar aqui no ano que vem. Não se preocupa, não se cobra, sabe? Vai com seu coração em paz e faz o seu melhor, tá? É isso, assim, que eu tinha para te passar, essa mensagenzinha no final de última aula, né, de despedida e saber que a gente está na torcida, tá bom? E, Rangel, muito obrigada, assim, você arrasou. Obrigada mesmo por você ter aceitado. Imagino sua vida corrida, muito trabalho. E, assim, foi uma honra, né, matar a saudade, muito bom, né, rever você de novo, saber que tá bem. Então, assim, fiquei muito feliz, né? Só nós três aqui, mas, sabe, com uma sensação muito boa no coração. Obrigada mesmo, gente. Eu também quero agradecer também, porque essas aulas me ajudaram muito mesmo, sabe? Porque eu não tinha noção de quase nada sobre redação, sabe? Eu escrevia ali mais ou menos o que eu achava que era, mas não tinha noção de como que deveria ser, o que que eu deveria colocar em tal lugar, sabe? Então, assim, me ajudou muito, assim, eu tenho pelo menos estrutura, sabe? De como que é a redação mesmo, sabe? Do que eu tenho que fazer numa redação. Ai, que bom. Que bom, André. André, ó, conheci você hoje também, mas, cara, muito boa sorte, assim como a Ju falou.
Enfim, eu tenho muitas questões com o Enem na minha cabeça, porque fica parecendo assim, cara, é o dia da minha vida, e, cara, não é. É um dia. É um dia importante, mas é só um dia. É uma prova, e é só isso. E eu acho que uma das coisas que é mais importante como a Ju falou, dar o seu melhor, assim, cara, joga com o que você tem, sabe, assim, você com certeza chegou na prova com uma bagagem, e aí como pessoa que trabalhou até com redação há muito tempo, eu acho que isso é o mais importante, quando a gente fala assim, cara, o que você domina bem? A história, mas o tema foi, sei lá, hidrelétricas. O que existe na história em relação, sabe, assim, tipo, joga com o que você tem, isso vale para tudo, na matemática lá, eu sou bom de regra de três. Vê no que regra de três você consegue aplicar o que você sabe e vamos nessa, sabe? Assim, vê o que dentro da física você faz melhor. Faça as questões com calma, assim. Eu acho que, né, existem estudos e estudos que o aluno ele tem que fazer a questão em 1 minuto e meio, mas, cara, tem questão que você vai fazer assim, ó, porque... E aí tem outras que você vai precisar gastar mais tempo. Mas é isso, mas ao mesmo tempo administre o teu tempo com calma. Eu acho que pensa no que vai funcionar para você, assim, porque às vezes a gente escuta milhões de coisas, sabe? Assim, tem que levar barra de cereal, comida, hambúrguer, bis. Cara, por exemplo, o primeiro Enem que eu fiz, eu levei um monte de coisa. E foi horrível para mim, porque eu me desconcentrava muito. Então, assim, para mim funcionou levar uma garrafa d'água, só isso. Eu só ia com água. Enquanto tem pessoas que, pô, comer ajuda, porque a pessoa dá uma relaxada, come um chocolate, enfim. Vê o que todas essas dicas funcionam para você, não toma máxima de ninguém em relação a nada, porque isso é muito individual, é uma prova muito difícil, muito extensa. Então, cara, muito, muito boa sorte para você. Obrigado por ter escutado. Espero que, enfim, o que eu falei aqui tenha alguma valia para você. Se você precisar de alguma coisa, enfim, ajuda, tem o meu contato. Pode perguntar, sem menor problema mesmo, assim. Vai ser um prazer responder. Ju, um prazer. Você já era brilhante, assim, muito dedicada, tinha um texto maravilhoso. Fazer o que se você foi levada pelas ciências da saúde, mas tudo bem. 8º período, Rangel. É 2023 eu isso, formo. é Nu. isso. Mas, enfim, com certeza já é uma profissional brilhante, assim, enfim, tenho só a agradecer pelo que você me explicou um pouco do projeto, é isso que faz o mundo girar. Então, sempre que você quiser chamar, pode chamar. Eu, às vezes, vou estar um pouco desatualizado do que de fato ainda é importante, do que de fato ainda é norma, mas a gente lê um pouquinho, a gente bate um papo antes e a gente conversa. Enfim, vai ser sempre um prazer mesmo. Muito obrigado, viu, Rangel? Sua aula foi ótima. Valeu. Que bom, gente. Vou me despedir de vocês. Vou encerrar a sala aqui. Muito obrigada a vocês dois, tá certo? Boa sorte lá, André, tá? Vai com calma, estamos aqui. Beijo, gente. Obrigada mesmo. Tá Valeu, bom? pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, falou!